aqui, que é a Silvia que faz. A entidade pode dar um nome que não é dela, mesmo dando ponto riscado. É que assim, Silvia, a gente tem que entender o contexto, tá? Eu ainda vou naquela questão que às vezes, assim, ó, por falta de afinidade ou inclusive de compreensão do médium, a entidade acaba, às vezes, dando um nome que talvez naquele momento para o médium possa fazer mais sentido naquele momento e até para despertar, até para quebrar, inclusive, uma quebrar uma certa barreira aí também focar mais dentro dos trabalhos, tá? Mas a entidade pode dizer o nome ali para o médium, talvez é o que o médium está entendendo naquele momento, e aí ele vai ter uma certa dificuldade de entender isso, e só com o passar do tempo, com uma conexão verdadeira e mais profunda, ele vai entender qual é o seu guia. Vamos lá. Riscar o ponto, a entidade, mesmo dando ponto riscado, ela pode dar um nome que não é dela. Sim. Por quê? Porque muitas vezes os pontos riscados, eles não são diretamente um ponto que é exatamente, ou tipo assim, ó, 100% do guia, aquele é o ponto verdadeiro daquele guia, tipo assim, ó, 100%. Às vezes aquele ponto apresentado ao médium ou apresentado no terreiro é um ponto-chave que esse guia tem para que ele possa trabalhar naquela energia ao qual foi solicitado. Ou dentro da égide e da egrégora daquele terreiro é a energia que a entidade vai trabalhar. Ou dentro da energia e do vínculo energético que está ligado do médium para com a entidade, é aquele ponto que ele vai trabalhar, entendeu? Por uma questão de afinidade, do médium e a energia do guia, né? Ele vai ter um vínculo ali onde ele vai trabalhar ou não com aquele determinado ponto. Então, por que eu digo que sim? Que ele pode dar o outro nome, um nome que não é dele, porque aquele ponto ele não vai decifrar 100% quem é aquele guia, tá? Porque assim, ó, existe umas vertentes aí que tem uma escola de pontos onde os guias só arriscam aqueles pontos. Eu não conheço, eu desconheço a veracidade dessa questão. Eu tenho vínculo de estar trabalhando há mais de 20 anos aqui na Umbanda. Eu sei que é pouco, para a maioria dos irmãos que me acompanham é pouco, mas há mais de 20 anos já tenho vínculo com 3 casas e eu nunca vi essa escolinha aonde todas as entidades, por exemplo, Ogum Beramar risca o ponto igual. Eu nunca vi isso. Nenhum terreiro que eu visitei, aliás, diga-se de passagem. E aí tem umas certas vertentes aqui que querem dizer que as entidades têm que riscar o ponto daquela maneira que é o ponto da entidade, se não está errado. Lamento, sinto muito, isso é um grande equívoco. Isso é um desrespeito com a magia natural que aquela entidade trabalha e também um desrespeito com a individualidade daquele espírito. Existem uns símbolos chaves que vão detectar e dizer qual a força que aquela entidade trabalha. É assim, mas não existe um ponto riscado padrão para todas essas entidades, né? Senão ia banalizar isso, eu acho que banaliza, inclusive. Mas enfim, pode sim, Silvia, aí a gente tem 2 fatores, tá? A entidade, ela pode dar um nome que não é dela, mesmo dando ponto riscado. Até porque nem sempre o nome daquela entidade é o nome que ele utiliza como falangeiro. Tá? Aí tem uma outra questão. Eu sei que tem gente que vai discordar, mas são muito poucas entidades que falam o seu verdadeiro nome. Tá? Eles usam nomes de falangeiros, né? Porque eles fazem parte de uma falange. Imagina então que todo o espírito que está ali manifesto, ele se chama
Ogum Beramar? Não, né? Não, né? Ele tem um nome. Ele tem um nome. Ele vem de uma escola iniciática, uma escola de magia iniciática. E ele tem um nome, tá? Eu vou dar um exemplo. O caboclo que me acompanha, ele é da Falange de Beira-Mar, trabalha na Falange de Beira-Mar. Mas ele tem nome próprio. Ele tem um nome, ele se apresenta, inclusive, se ele fala dele pelo próprio nome, ele se apresenta com o próprio nome, ele tem um nome próprio. Trabalha na égide de Iberamar, sim, mas ele tem sua individualidade, ele é um espírito indígena que tem a sua individualidade. Então, pode sim, até porque aquele nome que está sendo apresentado, a gente tem duas questões. Primeiro, Silvia, que o médium talvez não esteja pronto para entender a verdadeira missão daquele guia. Talvez ele não esteja pronto, por isso ele recebe um nome errado. Segundo, o médium está interferindo nessa comunicação, né? E terceiro, aquele talvez não seja o nome real do guia, tá? Mas pode, sim, pode com certeza. Eu sei que vai ter doutrinas que vai dizer que não, e aí tem uma outra questão que é o seguinte, Silvia. Por exemplo, na nossa doutrina, existem alguns fatores onde na leitura do ponto você consegue identificar se existe uma legitimidade naquele ponto, mesmo que não seja um ponto tradicional que tu vê em todas as entidades, mas existem uns fatores, existem uns sinais que quem determina é a ancestralidade da tua casa e o guia-chefe que diz quais são esses fatores que devem ser riscados. E aí cada casa tem o seu, cada tradição, cada raiz espiritual tem a sua, tá? Mas é isso. Espero que de alguma maneira possa ter ajudado.